Ok, chegamos aqui então, 1 Samuel, capítulo 13. Está falando então a respeito da ascensão de Saul aqui ao trono, ao governo. E Saul iniciou bem, ele inicia derrotando, bem derrotando os inimigos, ele vence os amonitas, né? No entanto, na sequência aqui no capítulo 13, a gente vai ver a desobediência de Saul. Saul, então, é aquele que ele usa a presença para o seu próprio benefício. Ele usa a arca, não porque ele deseja consultar de fato Deus, ter um relacionamento com Deus, mas simplesmente para que Deus dê a vitória sobre os seus inimigos. Isso desagrada o Senhor. Ele não respeitou o procedimento. Sabe que na palavra de Deus, na vida com Deus, na verdade, obediência, não é opcional. Normalmente a gente obedece aquilo que a gente entende, mas não é assim à luz da palavra de Deus. Tem muita coisa que Deus vai provocar e nos chamar para um lugar de obediência, mesmo que a gente não entenda. Porque a obediência, ela não é uma questão de consciência. A obediência é uma questão de conduta, de comportamento, uma questão de fé também. O justo viverá pela fé. Então tem coisas que a gente não vai entender. A nossa consciência não vai absorver. Mas a nossa fé precisa nos colocar em um lugar em que a gente confia plenamente em Deus. E é essa questão aqui, esse é o cenário aqui que acontece com Saul. Saul, ele quer consultar a Deus, mas ele não quer crer que Samuel ele virá em tempo. Olha o que acontece aqui em 1 Samuel capítulo 13. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, e que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Os filisteus então reuniram aqui, né, para lutar contra Israel, e não era pouca coisa. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, olha agora, segundo o prazo determinado por Samuel. Então aqui tem uma ordem. Samuel emite um recado para Saul e diz: espere 7 dias. Mais uma vez, porque o sacerdote deveria consultar a Deus para ver se Deus estava com eles, para que eles pudessem sair da batalha. Eles sempre consultavam a Deus. O que acontece aqui é que Samuel estabelece um prazo, só que não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então agora começa um cenário aqui que é um cenário de espera, é um cenário de dependência, é um cenário que tem que aplicar fé, tem que ter paciência. Então disse Saul:
Já que Samuel não vinha, no sétimo dia, ele diz o seguinte: trazei aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então, peraí, mas isso era coisa de Samuel fazer, não era coisa de Saul fazer. Ele não tinha essa autoridade, não era competência dele. A questão é que ele não obedece agora. Isso é um ato, a desobediência é um ato de incredulidade. Escute isso, desobediência é um ato de incredulidade. Deus, por meio do profeta, avisou que era para esperar 7 dias, mas eles não esperou, não. Aí, Saul, ele quer resolver do jeito dele, no tempo dele. Não quer esperar Deus. Sabe aqueles movimentos que nós fazemos muitas vezes, nos antecipando, fazendo de forma independente, não consultando alguém, não consulta profeta. É muito perigoso. Por quê? Porque a paciência, a, 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 a perseverança, ela é um aspecto de fé. Ela é resultado de alguém que crê. E Saul aqui, ele cai na incredulidade, ele não espera Samuel. E ele mesmo oferece sacrifício. E isso desagradou a Deus. É muito ruim esse ato de desobediência diante de Deus. É muito ruim quando nós agimos por impulsividade, porque nós não cremos naquilo que Deus falou. Isso pode trazer sérios danos. E para Saul, trouxe o maior deles. Quando ele ofereceu o holocausto, versículo 10, mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Sabe aquela coisa? Não tinha o que eu fazer. Eu tive que agir dessa forma. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Meu Deus do céu. Olha o que Deus diz aqui por meio do profeta. O reino seria confirmado para sempre, o reinado, a, a, a linhagem de Saul aqui para sempre. Mas por esse ato de desobediência e incredulidade, Samuel sinaliza: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Meu Deus do céu. O Senhor separou para si um homem que lhe agrada. Um homem segundo seu coração. Quem era esse? Davi. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira o caminho do cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas.
e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar os machados e as aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Então, todo o exército aqui não tinha lança, não tinha espada, não tinha foice, não tinha nada. Somente tinha espada, Saul e Jonatas. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Então Jonatas aqui faz um movimento sem que Saul fique sabendo. Ele vai agora até os filisteus. Olha que ato de loucura aqui, né? De ousadia, mas de loucura também. Ele sai com um fiel escudeiro dele e vai para o acampamento dos filisteus. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozez, a outra, Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Uau, olha o ato de fé aqui de Jonatas, né? Diz, olha, se for com muita gente ou com pouca gente, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos livrar. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então nós subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Nos entregou nas mãos. Isto servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Então percebe que quando Jonatas e seu escudeiro, eles se apresentam para os filisteus entendem o seguinte: olha, os hebreus, eles estão saindo agora dos buracos, eles vão nos derrotar, né? Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor o entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote,
O alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Ou seja, os próprios filisteus se confundiram, e eles mesmos começaram a lutar contra eles. Também os filisteus, também com os filisteus, dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se juntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram para perto da peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Isso foi muito ruim, né? Porque eles estavam em guerra, então Saul deveria permitir que eles comessem para redobrar as forças, né? Recuperar as forças. Mas ele disse que ninguém come enquanto não acontecia a guerra, né? Enquanto não acabar a guerra. Ele disse: Maldito seja aquele que comer pão, comer alguma coisa. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração, ou seja, o que Saul falou, né? Que a maldição seria amaldiçoado aquele que comesse. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel. Meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejo como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus lutando desde Micmas até Ajalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso avançaram sobre o que haviam tirado os inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas, os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram a carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: Olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: Isso é traição! Rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda: Vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saul disse aos seus soldados: Vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: Faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: Primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu darás vitória ao povo de Israel? Então Saul consultando, né, agora.
Mas naquele dia, Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: façam o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel e tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você, que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Uau, duro isso, né? Para um pai que cumpriu uma promessa, ele disse: maldito seja qualquer pessoa que comer alimento até que a guerra acabe. E aí, não sabendo disso, quem que faz isso? Jonatas. Jonatas comeu o mel, né? E aí, agora, nesse encontro aqui, ele fica sabendo e, é, e aí Saul já sentencia, né? Eu vou te matar, né? Eu vou ter que cumprir minha palavra. Saul parou, perdão, mas os soldados responderam: isso nunca! Jonatas, que deu essa grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor Deus vivo que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos: os povos de Moabe, Amon, Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Aionã e era filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis o pai de Saul e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus. E sempre que encontrava um homem forte e valente, ele os alistava no seu exército. Samuel disse a Saul: o Senhor me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz: ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando esses vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus. Saíram do meio dos amalequitas para que saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então Saul aqui manda um recado, né, para os queneus, que quando eles estavam chegando na Terra Prometida, os queneus ajudaram eles. E agora então
como Deus não fica devendo nada para ninguém, agora os queneus seriam livrados da morte aqui. E Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas e os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais do que era, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para julgá-lo. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então, por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com ele. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que é para Deus é errada? Então Deus havia dito que era para destruir tudo o que estava no acampamento dos inimigos, que não era para ficar com nada. E o erro aqui foi que os soldados de Saul, eles pegaram, eles tomaram para si a coisa que Deus mandou destruir e queimar. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, trazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para julgá-lo, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício, as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é o pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Meu Deus, é duro demais isso aqui. Mais uma vez, Samuel agora sinaliza, né, que Deus havia rejeitado o governo aí, o sacerdócio, o governo, né, do rei Saul, né? Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: meu Deus do céu. Samuel agora vira as costas e sai, e aí Saul se agarra na capa dele, e olha o que acontece. A capa se rasgou, né? Saul segurando a capa
Samuel. E a capa se rasgou. E Samuel então disse: Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende, né? Filho do homem que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele, e Saul adorou a Deus, Senhor. E Samuel ordenou: Tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: Como é amargo morrer! Samuel disse: Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços, em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Quando aqui fala de arrependimento, mas Samuel acabou de dizer que Deus não é filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas está dizendo que Deus se arrependeu. Bom, a gente tem que entender que arrependimento no português tem um significado, né? E no hebraico é outro. Então, se arrependeu Deus mudou de ideia. Um arrependimento é uma mudança de ideia, uma mudança de mentalidade. Então, Deus mudou de ideia em relação a Saul, que ele tinha levantado como rei de Israel. Ok? O Senhor Deus disse a Samuel, um minutinho só. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul, meu Deus do céu? Você percebe agora que vai iniciar a transição? Já havia, né, acontecido isso. O profeta Samuel já havia indicado para Saul que Deus o havia rejeitado. Mas agora Deus pergunta: Ô Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Meu Deus. Agora vai iniciar um tempo da transição do reinado. Deus estabeleceu para si um rei, segundo o seu coração. E Deus fala para Samuel: Até quando você vai ter pena de Saul? Isso é um aspecto muito interessante, nem necessário nós compreendermos na nossa jornada cristã. Nós não nos movemos por dó, tem pena. Eu vou falar, às vezes a gente fica receoso de remover alguém de coisas simples. A gente fica receoso, meu Deus, o que que a pessoa vai achar, o que a pessoa vai fazer, o que ela vai falar. Pois é, mas agora Samuel tinha que remover rei, e o rei era amigo dele ainda. Encha um chifre com azeite e leve com você. Deus falando para Samuel. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor imagina, né? Por que essa cena aqui agora? Porque tinha um rei que era Saul. Então, como que outro rei vai ser ungido se o Saul ainda, se o rei em vigência ainda vivia? Entende? Então não poderia fazer isso. Isso era um golpe de Estado. Samuel diz: Como que eu vou ungir outro rei lá na casa de Jessé? Se Saul sabe disso, ele vai me matar. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi para lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém.
Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram. Imagina quando chega o profeta na cidade, todos eles com temor, tremendo, encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Olha agora. Quando Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, ele diz: Aqui está o cara. Porque Eliabe também tinha performance de rei, tinha jeito de rei. Samuel diz: Certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Meu Deus do céu. Então Jessé chamou seu filho Aminadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Meu Deus, coisa mais linda. Deus não escolhe segundo os padrões do mundo. Deus não olha, não escolhe, não estabelece segundo os padrões humanos. Deus olha para o coração. E agora Deus vê o coração de Davi. Um coração que amava o Senhor, que obedecia ao Senhor. É isso que Deus vê. Então a performance, a estética, né? Essa performance estética, essa competência, não é assim que Deus vê. Sabe, muitas vezes a gente acha que quem vai ser usado, quem vai despontar, quem vai liderar, esse aqui tem um perfil, mas Deus não vê como o homem vê. Saul agradava o povo, mas não agradava a Deus. Saul, ele era motivo de celebração para o povo, mas ele não era motivo de celebração para Deus. E aí, Deus então estabelece agora uma nova pessoa. Quem é esse para tomar o trono de Israel? Esse é Davi. O Espírito do Senhor saiu de Saul, meu Deus do céu, e o espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que o espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar harpa, tocar lira, harpa. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: Procure um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul. E Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão.
Davi ficou, perdão, Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: Eu gostei de Davi, desde que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que um espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saul, ele se sentia melhor, perdão. Daí, toda vez que o espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava, sua harpa e tocava. O espírito mal saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó. Uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou aos israelitas: Por que é que vocês estão aqui em posição de combate? Eu sou o filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, um povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul à guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro se chamava Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos do acampamento. Olha então, aqui Jessé dando uma ordem para Davi. Davi, pegue esses pães aqui, esses bolos aqui e leve lá no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os ouviu e que eles não estão bem. E que eles estão bem, perdão. De que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Então Jessé aqui prepara, Davi e diz: olha, vai levar a comida lá para os seus irmãos e eu quero um relatório. Dá uma olhada lá, eu quero um relatório para saber como é que eles estão. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo, a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou bem perto de seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. Só que agora, Davi escutou.
Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão ou incircunciso, né? Para desafiar o exército do Deus vivo. Você percebe que em nenhum momento ele chama de gigante, né? Davi não chama Golias de gigante. Ele chama incircunciso filisteu. O que ganhará o homem que matar esse filisteu para livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Aí eles contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: olha só, Eliabe, o irmão mais velho, soube que Davi estava por ali e que estava conversando com os soldados. E ficou muito bravo. Por quê? Porque eles eram guerreiros. Davi era só um pastorzinho de ovelha. Que pastorzinho de ovelha quer, quer se meter nisso aqui? Não fui chamado para cá, né? Só que sobre Davi repousava uma unção. E é isso que faz diferença. E Eliabe não consegue discernir isso. E aí ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Você veio aqui só para ver a batalha. Interessante, né? Que ousadia, espírito de fé para o mundo é soberba. Né? Toda pessoa ousada em Deus vai chocar o mundo. Eles vão dizer, não, mas isso aí é altivo demais, para que tudo isso? Não precisa de tudo isso, né? Foi isso que Eliabe fala. Ele diz, o que que tu quer aqui, rapaz? O que que tu quer aqui, guri? Hã? O que que tu veio fazer aqui? Tu veio aqui só para olhar a batalha? Aí Davi pergunta, né? O que foi que eu fiz agora? Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Mas quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Aleluia. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Olha o espírito de fé aqui de Davi, né? E aí Saul agora recua e permite que Davi vá lutar. Então Deus, então deu a sua própria armadura para Davi usar. Então Saul pega a sua armadura e entrega para Davi. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, o Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves
e animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com a espada, lança e dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Então enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saarim até a Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Um minuto só. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Olha aqui, né? Agora tem aqui uma aliança feita, né, entre Davi e Jonatas, né? Amava como amava a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Então Davi aqui vence Golias. Isso representa, né, como era representativo aqui. Então todos os filisteus agora são subjugados, alguns fogem, né? Outros são subjugados. Agora Israel venceu a batalha por meio de Davi. Saul escolhe Davi agora para ficar na sua casa. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Olha só, a capa, também deu a túnica, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim,
As mulheres deram 1.000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Perceba agora. Ao que tudo indica aqui, Saul era tomado de bipolaridade. Estava tudo bem, daqui um pouco estava tudo errado, né? E as reações dele agora são reações de perseguição, contra Davi. Davi estava tocando lira como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede, e atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 1.000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda mais com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus o Senhor. Saul pensava que dessa maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu? E quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, aproximou-se, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: Você será, você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você se casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo que o rei quer de você em paga... tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Tinha Saul planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Percebe? Então, Saul aqui aproxima, torna Davi o comandante do seu exército, pelo ciúme que Saul tinha. Ele planejava colocar Davi nas frentes de batalha para que ele pudesse ser morto, né? Ou seja, quem está na frente, a probabilidade de ser morto, ser atingido é muito maior. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. E Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse o seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso, ficou com mais medo ainda de Davi. E pelo resto da sua vida, foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. Amém?
Até aqui a história de Davi, você viu a ascensão de Saul, a queda de Saul, Deus removendo e agora estabelecendo ali para ser rei de Israel. Uma vez que Deus, por meio tanto de Saul quanto de Davi, estava unificando o povo. O povo agora era um só, tinha um governo só. E Deus então aproxima dessa relação, estabelece Saul e depois já levanta Davi. Davi agora, logo na sequência, vai governar Israel. Mas Saul ainda existia. E a questão é que um espírito mau vinha sobre Saul e ele perseguia Davi. E aqui está o grande teste, né, de Davi. Você vai ver que Davi, independente de Saul persegui-lo e querer matá-lo, o coração de Davi é um coração muito puro. É um coração que, independente se os inimigos estão tramando contra ele, ele permanece fiel, ele permanece o mesmo. Inimigos, né? Saul agora queria matá-lo, mas ele não toca no ungido do Senhor, porque é, Saul, é, perdão, é, porque Davi reconhecia a unção que havia sobre Saul, né? Esse é o princípio, né? Davi sempre reconhecia a unção que havia sobre a vida de Saul, independente da loucura de Saul. Saul se tornou alguém bipolar, né? Mas Davi sempre reconheceu a unção que havia sobre ele. Então, que os testes da nossa vida, né? Essa autoridade de Saul sobre Davi aponta para lideranças, autoridades que estão sobre a nossa vida também. E que não tem chance, você não tem chance como se defender, muitas vezes. Mas isso mostra o seu coração, essa obediência. Não é somente uma questão de obediência, mas também uma questão de coração, uma questão de honra. Davi honrava, tinha um coração honroso, ainda que o seu líder estivesse com o coração mau, ainda que seu líder estivesse tramando contra ele para matá-lo. Davi nunca deixou de reconhecer a unção que havia sobre a vida de Saul. Amém? Que essa percepção madura, honrosa, seja carregada por mim e por você. Um coração de Davi que reconhece a unção que está sobre a vida daqueles que estão sobre a sua vida também. Amém? Isso vai guardar os seus dias. Vai trazer benevolência da parte do Senhor. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde para você. Nos encontramos amanhã aqui, nosso devocional Verbo do Alfa ao Ômega, na sequência, então, aí, vendo a ascensão, a perseguição toda. Agora a gente vai ver aqui, né, a perseguição de Saul, implacável contra Davi, Davi fugindo, e depois Deus levantando Davi, rei em Israel. Amém? Graças e paz, nos encontramos amanhã. Natanael tá por aí? Tá com a mãezinha aí, Natanael? Minha avó, professor. Tua avó? Uhum. Abraço para ela. Abraço, mano. Até.